Eu sou Ivete de Volta Redonda, eu peço oração pela minha filha Sabrina, ela trabalha de enfermeira. Toda vez que vai para o hospital eu fico preocupada. Vocês oram pela minha filha e também pelo mundo inteiro? Que Deus abençoe vocês e a todos aí da Rede Vida, traz muita paz ao nosso coração. Eu amei da outra vez que você entrevistou o pastor Christopher e o padre Tiago, e hoje eles estão aí de volta. Dalcides, manda um abraço para eles. Claro que eu mando. Ivete de Volta Redonda, tá? Abraço, Ivete. Ivete. Prazer você estar aqui. Carinhosa, né? E se lembrou da outra vez que vocês estiveram aqui. Dalcides, a minha avó hoje está fazendo 70 anos, 20 de maio. Você poderia parabenizá-la ao vivo? O nome dela é Antônia Ferreira. Dona Antônia, com todo o carinho do meu coração, um beijo. E ó, certeza de que esse abraço aqui, ó, é com todo o amor do meu coração. Com todo o amor mesmo. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre. Hoje, no momento da oração final, eu vou colocar a senhora, tá? Agradecendo sua vida, né? 70 anos. A Mariana, minha cesárea está marcada para amanhã. Vocês rezam por mim? Vamos colocar ela, tá? Em oração, por favor. Ela diz, vem a Ana Luísa. Já tenho a Ana Clara, de 2 anos. Reza por mim, estou muito ansiosa. Mas eu sei que já deu tudo certo, porque Deus está cuidando de tudo. Fica com Deus, Mariana e Ademir, de Tabuleiro, Minas Gerais. Com muito carinho. Vai ser uma festa, hein? Eita! Um beijo, hora. Manda depois a foto para nós, tá bom? A gente vai colocar aqui no nosso programa. A Mara Oliver. Dalcides, eu peço oração pela alma do meu esposo, Fábio, por todos os falecidos, por conta desse Covid-19. Que Nossa Senhora, que Deus possam nos ajudar nessa hora tão difícil. E que Deus abençoe todos vocês. Amém. Mara, daqui a pouquinho eu vou colocar em oração a alma do seu esposo, tá? Fábio Vitaliano Porfírio, com muito carinho. Dúvida sobre jejum. Dalcides, pergunta para eles. Eu sou a Arleia, sou de São Paulo. Eu gostaria de uma resposta. No domingo, eu fiz um jejum, entregando a minha vida em todos os sentidos e entregando o mundo inteiro, principalmente pela Covid. Eu jejuei das 8 horas até as 16h45 da tarde. Eu fiquei muito fraca, sonolenta. Depois do jejum, até hoje. Acho que ela está sentindo algum sintoma. Tem alguma resposta para mim? Hoje é aniversário do nosso padre, Marcelo Rossi. Coloca ele em oração, com muito carinho. Claro que nós vamos colocar em oração. Arleia, me parece então que você fez assim, algumas horas de jejum, mas depois ela ficou um pouco sonolenta e até agora ela está assim. Será que é isso mesmo? Acho que a primeira coisa a gente tem que ter muito claro que a gente não pode fazer jejum de domingo, pelo menos nós cristãos católicos, porque domingo é o dia do Senhor, é dia de festa, é dia da alegria, e o jejum é um ato de penitência, né? Então, pode fazer jejum, mas de preferência que não seja de domingo, né? Geralmente na igreja nós temos costume de fazer de sexta-feira, né? Nós temos somente 2 dias no ano que a igreja nos convida, todos os cristãos, a fazer um jejum, que é na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Fora esses outros dias, a gente pode fazer, porque o jejum nos ajuda a nos conhecermos, a nos penitenciar, a descobrir que não só de pão vive o homem, né, mas também da palavra. Então, nesse dia é bom a gente rezar, ouvir, alimentar mais a palavra. Mas o jejum também não pode ir além do nosso limite do corpo físico, né? Não pode ir, estragar a nossa saúde. Então, talvez reduzir um pouquinho mais o tempo para não se sentir fraca, né? 2 horinhas, ou trocar o jejum ao invés de ficar sem comer, mas se privar de alguma coisa que ela goste mais, porque não adianta, né, valorizar o espírito e também, né, prejudicar, né, o nosso corpo físico, né? Então a gente precisa encontrar um equilíbrio.
O pastor Christopher é casado, pastor? Sim. Tem filhos? Sim. Estou sofrendo muito. Não quero falar o meu nome, tá bom? Meu relacionamento acabou, mas eu creio que Deus pode restaurar. Ele me falou essa semana que era comigo que ele queria ficar. É que ele já está com uma outra mulher. Ontem, ele afirmou que iria voltar para mim, mas hoje ele disse que não, para eu esquecer ele, que é da outra que ele gosta. O que é que eu devo fazer? Uau! Descansar o coração, não há o que fazer, né? Porque aí não depende dela, depende da outra parte, né? E se ela é cristã, orar, deixar Deus trabalhar, deixar Deus atuar no coração do marido e entender se ele cometeu um erro ou não nessa separação, né? Agora, ela precisa focar nela, né? No cuidado dela, do coração dela, das emoções dela, porque senão ela vai ficar tão adoecida que o mundo dela vai desabar de fato, mais do que já está, e ela vai viver numa vida de autocomiseração o tempo todo. E aí a sua vida vai por água abaixo. Então, assim, primeiro você precisa saber qual é a sua parcela nisso, o que você contribuiu para essa separação, para ele procurar outra pessoa. Se você tiver com a consciência em paz, então fique em paz, porque Deus está em paz com você. E Deus é um Deus de novos começos, né? Eu aprendi uma coisa, porque pode até às vezes soar estranho, mas às vezes uma perda não é uma perda, né? Pode ser livramento, não sei, né? E eu falo por experiência própria, né? De já ter vivido uma realidade assim num casamento. Então, a maneira como eu superei foi me cercando dos meus familiares, me cercando de bons amigos, com muita experiência, com muita maturidade, fazendo terapia e deixando o meu coração sendo tratado pelo Senhor. Em algum momento, toda a realidade vem à tona, você vai ficar em paz sabendo que o que foi possível para você fazer, você fez, e Deus pode te preparar e te reservar coisas maravilhosas, incríveis, que você nem consegue imaginar. Vamos fazer um pequeno momento de oração. Vai lá. Descobri que o meu marido estava me traindo. Ele foi embora e desde então estamos separados e nunca mais conversamos. Mas eu fiquei sabendo que ele tem raiva de mim. Sempre rezei pedindo pela restauração do nosso casamento, porque eu estava disposta a perdoá-lo. Mas depois que eu soube disso, eu não sei se devo continuar lutando pelo nosso casamento. Por favor, preciso de um conselho. Obrigada. Quero colocar nesse clima de oração, você que é uma grande lutadora, né? Relacionamento não é algo fácil, sabe? E não tem fórmulas mágicas. Mas ouvindo tanto o padre quanto o pastor falando, né? Me veio muito ao coração de colocar nesse momento o Brasil todo que me acompanha em oração, sabe? Colocando você que está dizendo, meu relacionamento está difícil. Você que está vivendo um momento de insegurança, de medo. Você que está vivendo um relacionamento onde você diz, mas era para ser a dois. Estou vivendo sozinha, Dalcides. Você me deixa rezar por você? É a segunda parte da nossa novena. Vamos juntos. Vai. Espírito Santo, vinde sobre nós. Espírito Santo, trazei sabedoria e iluminação nos nossos relacionamentos. Relacionamento a dois,
relacionamento familiar, relacionamento de amizade. Espírito Santo, vem sobre nós, trazendo a cura do coração ferido, magoado, a cura dos relacionamentos entre os casais. Espírito Santo, aumenta a minha fé. Aumenta a fé daqueles que agora rezam comigo. Espírito Santo, traz bênçãos e graças e derrama como um bálsamo sobre todos nós. Que venha a sabedoria, que venha a esperança e que venha dos céus a cura para aquele relacionamento que está baseado no ódio, nas mágoas, nos ressentimentos, nas ofensas mútuas, na violência. Espírito Santo, renova-nos. Espírito Santo, com o teu poder, restaura-nos, fortalece-nos, ampara-nos. Assim seja. Sabe dos desejos de Deus pra mim. Conduza-me, conduza-me, vem transformar o meu viver. Inflama-me, inflama-me, venha minha chama acender. Espírito Santo, faz de mim um novo ser. Gente, nós estamos com dois convidados, é o pastor Christopher Marques e o padre Tiago Fatini, autores desse livro que eu vou indicar. Qual que é a editora? Paulus. Então, esse livro você pode encontrar em qualquer parte desse nosso país. A distribuição da Paulus é muito boa. Você pode entrar numa livraria e falar assim, olha, da editora Paulus, eu estou em busca desse livro. Está ali, ó, todos os dados aparecendo agora na tela da TV. Eu gostaria que você se interessasse mesmo, sabe, por esse livro, porque esse livro tem ajudado muita gente. Tem um trecho aqui que vocês falam sobre perder a esperança. Temos medo de falar sobre morte, inclusive a morte da esperança da vida. A gente está vivendo um tempo de morte da esperança com essa pandemia toda? Sim, as pessoas tinham esperança que esse seria o ano delas, né? Muitos, esse ano eu vou voar, eu vou decolar, eu vou conquistar um monte de coisa. E tem gente falando, meu Deus, esse ano tem que acabar logo para começar um novo ano de fato, né? Porque a gente também coloca, Dalcides, a nossa esperança em coisas, lugares, situações que não se sustentam por muito tempo, né? A gente põe a nossa esperança na política e a gente está vivendo um colapso na política absurdo. A gente põe a nossa esperança na economia e a economia do nada desaba. A gente põe a nossa esperança, às vezes, num amor, num relacionamento. Em pessoas. Daqui a pouco aquilo sai. Ou seja, enquanto nós não aprendemos a colocar a esperança num lugar cuja fonte é inabalável, né? Os seus fundamentos são inalteráveis, que é Deus, né? Nele não há sombra de variação, ele é imutável. Salmo 125 diz exatamente, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? Então, o tempo agora de ter essa experiência com Deus, de uma viva esperança, é confiar de que Ele é o seu rochedo fiel, que pode passar política, pode passar economia, mas o seu coração está bem guardado no Senhor, porque Ele jamais te decepcionará.
Padre, a gente tem mais casos e situações difíceis aqui. Primeiro, uma coisa boa. Eu quero agradecer a Deus e a toda a Rede Vida. Eu estou com síndrome do pânico há 3 meses. A noite é pior, mal consigo dormir, achando que alguém vai entrar na minha casa. Vocês estão me ajudando. Nessa madrugada estão me ajudando. Esse programa hoje está falando forte ao meu coração. Que bonito isso. É gostoso, né, poder voltar para casa e ter a certeza de que algum bem a gente fez, né? Algum bem a gente fez. Mais gente aqui pedindo para vocês rezarem, porque síndrome do pânico. Nossa, como síndrome do pânico é uma coisa assim, relativamente constante, né? Eu tenho visto aqui quantos e quantos casos. Considerado, Alcides, agora a doença do século, né? Tanto a síndrome do pânico atrelada à depressão. Doença e agora, do século. Certamente, agravada pela situação que a gente está vivendo. Porque já tem gente que está assim, olhando para frente, está dizendo, olha, depois de tudo isso, ainda a gente vai ter os frutos dessa pandemia, que certamente será insegurança, os medos, pânico, ansiedade. Dalcides, eu moro no estado de Pernambuco. Escrevo porque tenho uma mãe a quem amo muito, porém ela vive doente. Ultimamente estávamos passando por muitas provações devido à pandemia. Minha irmã é depressiva, está passando por crises emocionais. Eu tenho medo de perdê-las. Vocês podem indicar um versículo para fortalecer a minha fé? Vocês oram comigo? Claro, Josélia. Tem algum texto bíblico que assim vem ao coração e que vocês gostariam de indicar nesse momento? Bom, eu gosto muito do Salmo 46, que diz que devemos nos aquietar nas mãos de Deus e saber que Ele é Deus. O Salmo 112 também é muito bom, quando fala que o nosso coração não temerá as más notícias. É um salmo que eu também recomendo. Mas também poderia te recomendar Mateus 27, quando Jesus está na cruz e ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? A sua dor e o seu sofrimento, Jesus estava gritando ele na cruz, dizendo, meu Pai, por que o Senhor me abandonou? Então, esse grito de Jesus na cruz é um grito que diz que Deus preferiu ser gente para encarnar nele os dilemas, as angústias, as dores da existência. Então, quando a gente está diante dessa situação a qual às vezes não sabemos o que fazer, é olhar para a cruz e ver o Cristo de braços abertos dizendo, estou abandonado, e o seu abandono, a sua dor, eu gritei por eles na cruz, para que agora eu pudesse me compadecer de você. O livro de Hebreus diz exatamente isso, que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer dos nossos sofrimentos. Isso que o Christopher disse, podemos resumir no maior mandamento, né? Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, se a gente for no Evangelho de João, ele vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu amei vocês. Porque amar o próximo como a ti mesmo já existia, está lá no livro do Levíticos. Mas Jesus eleva esse mandamento, dizendo como eu amei vocês. Porque amar o próximo como a nós mesmos, às vezes pode ser um amor interesseiro, um amor, eu amo porque o outro me dá algo em troca. Mas amar como Jesus amou é um amor gratuito, na liberdade. Jesus morreu na cruz na liberdade. Ele podia dizer, Pai, não quero. Podia se recusar, mas ele foi livre de dizer, eu quero morrer por eles. E na gratuidade, porque sem esperar nada em troca. Eu tenho acompanhado muitas pessoas e eu vejo que a maior causa de depressão, de ansiedade, é porque a gente faz esperando algo em troca. Aí eu faço, tanto é que quando tem uma briga, a pessoa diz, mas eu fiz tudo por você. E isso decepciona.
Isso faz com que as pessoas, né, percam o chão quando não dá certo, quando não sai aquilo que ela planejou. Então, Jesus nos ensina isso, né? Amem como eu amei vocês, ou seja, na gratuidade, sem esperar nada em troca. E esse tempo de pandemia tem nos ajudado isso, né? Vamos ajudar aquele morador de rua, aquele mendigo, vamos ajudar aquela família que está lá numa comunidade, porque eu dou e ele não tem nada para me oferecer. Então, quando a gente aprende a fazer sem esperar nada em troca, com certeza a gente se decepciona menos. E se decepcionando menos, a gente se frustra menos. E com isso, né, nós vamos ter menos problemas de depressão e etc., porque nós não vamos esperar as coisas. Simplesmente nós vamos fazer, se acontecer, aconteceu. O Félix é catequista lá em Brasília e ele mandou aqui um texto bíblico também. Ele falou assim, livro dos Provérbios, capítulo 15. Quem rejeita a correção, odeia a si mesmo. Quem atende às repreensões, adquire autocontrole. O temor do Senhor é uma escola de sabedoria. Antes da glória está a humildade. Nossa, forte, né? Bonito, né? Antes da glória está a humildade. Aprender nos embates da vida, né? A vida, ela vai tendo as suas correções, a capacidade de se deixar guiar, de se deixar levar, de se deixar conduzir. Temor do Senhor é uma escola de sabedoria. Às vezes a gente é muito prepotente, né? Toda vez que eu fui prepotente, eu me dei mal. E é interessante que a religião está muito em voga, né, agora, e nós temos percebido que as pessoas estão utilizando a religião, a Bíblia, para fundamentar tudo, sendo que deveria ser ao contrário, né? Tem pessoas que dizem, o Papa é isso, o Papa é aquilo, acusam o Papa, né? Querem ser mais cristãos que o Papa, mas na verdade eles querem a religião que molde as suas vontades, aquilo que ele pensa. E quando o Papa fala alguma coisa que vai contra, ele diz, não, vamos tirar isso, vamos ser mais pobres, vamos ser mais humildes. Então, acho que nós precisamos olhar o texto bíblico, não procurando algo que justifique aquilo que nós queremos, mas que nós tenhamos essa humildade, como diz o versículo, de ouvir Deus, nos avaliar, no final da noite fazer um exame de consciência, deixar a palavra nos moldar, não fazer com que a palavra, né, seja moldada à nossa vontade. Olha, eu tenho só mais 4 minutos com eles, mas são tantos os casos que estão aqui, chegando de todas as partes do Brasil. Que bom, né? Todo mundo participando, todo mundo querendo uma palavrinha, tanto do pastor Christopher quanto do padre Tiago. Vamos ver. Olha lá, mais pedido de conselho. Eu tenho 35 anos e sonho em fazer faculdade de engenharia, mas eu tenho epilepsia. Eu comecei com as crises com 21 anos e não memorizo as coisas direito. Isso me deixa muito angustiada. Tem hora que nervosa comigo mesmo, eu fico e sinto um pouco de raiva da vida. Sei que se eu pedir a Deus para me curar, Ele vai atender o meu pedido. Mas acho que falta fé em mim mesma. Não sei por onde começar. Vocês podem me ajudar? Comece começando, Paula. A sua limitação, se é que a gente poderia assim chamar, ou a sua dificuldade pode ser o seu ministério de vida. Porque às vezes é isso que Deus faz com a gente. Ele usa a nossa dor, o nosso problema, para que isso se torne um ministério na vida de outras pessoas, porque elas vão olhar para nós, vão se inspirar em nós, da maneira como a gente superou os obstáculos da vida. Se a gente olhar para Einstein, por exemplo, ele foi considerado burro, foi expulso da escola, um ignorante. A professora disse para sua mãe que ele não teria futuro nenhum e se tornou o gênio da ciência. Mozart tinha sérios problemas emocionais, vícios e compulsões e foi o gênio da música.
Beethoven, a mesma coisa. Então, assim, quando a gente olha para a história desses homens e mulheres que contribuíram para a humanidade com a sua genialidade, com a sua produção, eram homens limitados, igual a mim, igual a você. Então, a sua dificuldade não é impedimento para o seu crescimento, para o seu sucesso. Tire forças disso, inicie sua faculdade, vai para cima, Deus vai te sustentar e você poderá ainda se tornar um espelho para muita gente. As considerações finais, né? Assim, aquelas palavrinhas finais. Eu estou vendo aqui a capa do livro, ela é muito inspiradora. Às vezes a pessoa está por um fio, é isso? Exato. Literalmente isso. Aqui, ó. Às vezes a gente está por um fio, um pouquinho mais a gente arrebenta. O título do livro é Quando a Vontade de Viver Vai Embora. Para você que está em casa, a indicação que nós estamos nesse momento apresentando aí na tela da sua TV, Quando a Vontade de Viver Vai Embora, os autores Christopher Marx e Tiago Fatini, da editora Paulus. O que vem ao coração? Palavra final, meu bom pastor Christopher. Bom, quando a vontade de viver vai embora, é algo que é comum a todo e qualquer ser humano. Em algum momento, alguns têm isso de maneira mais acentuada, outros não. Mas se a gente olhar para o nosso histórico de vida, todo mundo tem algum fracasso, alguma decepção. Decepção e fracasso é igual mau hálito, todo mundo tem. Eu tenho, você que está do outro lado também tem. Então é você se superar, não se mergulhar, né, cair de cabeça nessa dor, nesse problema, maximizar a sua dor e minimizar as fontes de saída que estão à sua volta. Então, quando esse sentimento bater ao seu coração e você realmente ficar por um fio, lembre-se que na outra ponta tem alguém sustentando a corda da sua vida, que é o autor da vida, que é Deus. E como um bom pai, ele deve ter colocado um monte de anjos à sua volta, que sejam pessoas ou literalmente anjos, para ajudar a sua caminhada para que a sua bagagem de vida se torne mais leve. Então, não desista da sua vida é um dom, é um presente e você tem ainda um futuro incrível e brilhante pela frente. Amém. Meu padre. E eu me recordo de Maria Madalena quando vai ao túmulo de madrugada, né, para ungir o corpo de Jesus. E quando chega lá, vê a pedra removida, ele não está mais lá. E aí então ela é desesperada procurando onde está o corpo. E aí então um homem se aproxima e ela acha que é o jardineiro e imediatamente vai: onde colocaram o corpo do meu Senhor? Quero ir buscar. Imagina uma mulher carregar um homem, mas ela não, ela quer. Até que esse homem diz Maria. E ela, nesse Maria, reconhece o Senhor. O Senhor estava vivo na frente dela, mas ela não conseguiu reconhecer o Senhor porque ela estava tão presa ao seu problema, que era onde colocar no corpo, que não reconheceu a solução que estava ali, né? Às vezes, a solução está ali na frente, ou às vezes não tem o que fazer. Deixe o problema ali de lado, confie no Senhor, né? Porque assim como Jesus disse Maria, Ele diz o nome de cada um de nós, porque Ele conhece a nossa história, Ele conhece a nossa vida. Então, não sei qual é a sua dor, não sei qual é o seu sofrimento, eu só posso dizer que todos nós temos as nossas dores. Às vezes deixamos escondidinho, né? Porque às vezes olhamos para o outro e dizemos, o outro tem uma vida feliz, mas a gente não sabe também a dor dele que está ali guardadinha, né? Então, todos nós temos os nossos problemas. Aprendamos com Maria, Jesus está ao nosso lado, confiemos nele e no tempo certo tudo irá passar. Eu quero agradecer demais vocês. Eu só vou pedir o seguinte, que vocês, antes de irem embora, eu vou continuar essa última parte do programa, falando com alguém ao telefone e também fazendo as orações finais, oração da noite, mas eu vou pedir que vocês, antes de irem embora, escrevam assim, façam um autógrafo com uma dedicatória para uma pessoa que, assim, apareceram as 3 palavras e muita gente participou. A primeira delas, felicidade. A segunda foi superação. E a terceira foi esperança.
a produção fez um sorteio e quem, assim, foi sorteado aí pela minha produção foi... Quem foi? Laila Regina Chagas Farini Souza. Basta escrever Laila, tá? E Laila, você vai receber um presente e é esse livro, Quando a Vontade de Viver Vai Embora. Por algum motivo, a Laila foi escolhida ali no sorteio que a minha produção fez lá em cima. Obrigado vocês por terem vindo. Posso contar outras vezes com vocês? À disposição. Amém. Então, ó, vamos fazer o seguinte, este livro aqui, aquele lá deixa aqui ainda, que a gente vai mostrar outras vezes. Este aqui fica sendo, então, o livro que vocês vão ali, fazem o autógrafo. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Ó, queria que você agora acompanhasse um trechinho do meu programa aqui. Eu estarei aqui pela Rede Vida às 11h15 da manhã e às 4h15 da tarde. Então, nesses 2 horários, eu vou esperar você ao longo desta quarta-feira. Vai, acompanhe um trechinho só para você conhecer o programa. Eu quero que essa palavra agora ilumine você. Seja a luz para os seus passos. Prepara a tua alma para a prova. Mantenha o teu coração firme. Sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes. Prepara a tua alma para a prova. Mantenha o teu coração firme. Sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes. Vem, Espírito Santo. Vem, força de Deus. Doçura de Deus. Tu que és movimento e quietude ao mesmo tempo. Renova a minha coragem. Preenche a minha solidão. Crie em mim a intimidade com Deus. Quero confiar somente nele e reencontrar a paz para o meu coração. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre a minha família, sobre a minha casa. E eu vou ler novamente esse texto bíblico do envelope 2. Prepara a tua alma para a prova. Mantenha o teu coração firme. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem lavar meu viver. Liberta-nos de toda opressão. É isso aí. Eu vou falar agora com o Carlos Fontolan. Ele é aqui de São Paulo. Carlos, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carlos. Bom dia, Dalci. Muito obrigado por entrar em contato com a gente. Sei que a sua esposa também nos acompanha. O nome dela é Luciana, não é? Exatamente. Isso. Me conta um pouquinho o que é que levou você a entrar em contato com a gente, a contar um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho dessa história. Bom, minha esposa, ela tem lúpus, uma doença autoimune. Tá. É uma doença que ela descobriu há 25 anos atrás e ela sempre teve algumas dificuldades, mas com tratamento normal, indo ao médico, ela sempre superou isso. Sei. Em 17 de fevereiro desse ano, ela precisou ir ao hospital e ela foi internada na UTI. Tá. E ela ficou 34 dias na UTI. Na verdade, assim, 34 dias no hospital, 25 dias na UTI, um pouco mais lá. E aí, em um determinado momento, a médica disse assim, olha, a gente vai precisar aplicar alguns tratamentos, ela está um pouco agitada, talvez a gente perca a Luciana. E aí, eu tive que conversar com ela estava lúcida naquele momento, expliquei as coisas, e ela absorveu o tratamento e eu ficava lá com ela na UTI.
E aí, durante a noite, enquanto ela dormia, eu comecei a rezar um terço, né? E aí rezava terços junto com ela, na verdade ela dormia, e ela saiu da UTI, saiu foi pro quarto, e depois de 3 dias que ela teve alta, ela sentiu uma forte falta de ar, e eu levei ela no hospital de novo. E aí eu recebi quando ela foi para a UTI de novo, e a médica disse assim, olha, ela tem 80% de chance de não superar essa fase. Ela tem 20% de superar essa fase e 80% de não superar. E eu fui para casa, poxa, super triste, né? Falei, poxa, acabei de passar por um momento difícil, né? E a médica falou assim, talvez ela tenha Covid. E ela... e aí eu fiquei acompanhando o resultado e eu não podia ficar lá, porque era uma UTI de COVID, então tem uma questão de isolamento. E nisso tudo, eu vinha para casa e falava assim, eu só posso ir lá no hospital 1 hora por dia para pegar o que o médico vai falar um pouquinho sobre ela, né? E aí foi aí que eu conheci o Contar Comigo, e acho que assim, foi uma coisa muito importante, porque em outros canais a gente via assim, ó, tem tantas pessoas morrendo e tem Covid, tem tantas pessoas passando mal de Covid. E eu falei assim, essa informação ela não serve para mim, né? Eu preciso de uma coisa que me ajude a ter esperança, a garantir que aqueles 20% iam fazer a diferença. E aí eu fui rezando contigo, vendo suas orações, a São Rafael inclusive, fui rezando alguns terços. E 8 dias depois, ela foi desentubada. E eu falo assim para algumas pessoas próximas, que assim, pela quantidade de comorbidades que ela tem, pela quantidade de situações que ela passou, não existe explicação terrena para ela passar apenas 8 dias e ser desentubada. Indo no hospital naqueles dias, eu vi pessoas que não tinham comorbidades, que estavam lá 10, 15, 20 dias entubados. E aí você percebe assim, olha, 8 dias depois de 34 dias de uma internação super recente, ela voltou, né? Eu pude falar com ela e hoje ela está aqui comigo, presente em casa. Inclusive eu pedi algumas orações em dias anteriores para ti, para todo mundo, na verdade, né? Para o pulmão dela, para o rim dela. Hoje ela está fazendo um tratamento de hemodiálise, ela tem que ir 3 vezes na semana. E eu depois de tudo isso que eu passei, que nós passamos, eu creio que ela ainda vai ter a restauração do rim dela. E além do mais, eu penso que são momentos na vida que a gente tem, que é um processo de penitência, é um processo de reaprender algumas coisas, né? Então, assim, de reaprender a falar eu te amo, de reaprender a abraçar, de reaprender a dar certos valores para a vida, que às vezes a gente acaba não vendo. Você falou assim, olha, em 45 dias, eu vi minha esposa no hospital quase indo embora, né? E quando eu era mais jovem, eu já fui inclusive ministro da Eucaristia, e aí por situações mundanas eu acabei me afastando um pouquinho, né? E aí você falou assim, olha, é Deus falando para você, ó, não se afasta não, né? E citei 3 músicas que às vezes eu fico pensando assim, que possam refletir o meu momento. Eu acho que são assim, a primeira é Sonda-me, né? Então assim, Deus conhece a gente não está contando nada para ele. Deus nos conhece, né? Deus está junto conosco, Deus tem um plano para nós. A outra música que eu penso muito
noites traiçoeiras, né? Assim, ó, eu passei muitas noites contigo, igual como hoje, por exemplo, eu estou passando, mas hoje eu estou feliz, mas eu passei muitas noites traiçoeiras, eu passei muitas noites rezando por ela, lá na UTI, ou rezando por ela, vendo o seu programa, mas Deus me quer sorrindo, né? E outra coisa, assim, uma outra música que eu também já pedi num programa, e você que tocou, inclusive, Ninguém Te Ama Como Eu. Então, assim, será que Deus, olhando o caso que teve hoje no programa com a Vanessa, né? Será que Deus quer isso para mim? Né? Será que essa pedra no caminho, será que, né, Deus, ninguém te ama como eu? E aí eu consigo pensar assim, né? É um testemunho que eu digo assim, tenham fé, acreditem, Deus sempre está conosco. Eu tive um outro caso do meu irmão, que hoje inclusive faz aniversário. Hoje eu tenho duas pessoas que fazem aniversário da minha família. Minha filha, de 6 anos, que enquanto minha esposa internava, eu ficava pensando na minha esposa e na minha filha. Falei assim, olha, é um fardo muito grande se eu tiver que carregar tudo isso sozinha, né? E meu irmão, que hoje também faz aniversário, e que no dia 14 de agosto do ano passado descobriu um câncer. E o médico disse assim, ó, 8 sessões de quimioterapia, e vamos ver o que acontece. E aí minha mãe rezando, a gente rezando, e no final das contas, em 3 sessões, ele estava curado. Então, são testemunhos que eu falo assim, é Deus que está conosco, né? É Maria que está passando na frente, como você mesmo disse, várias vezes. E esse depoimento que eu acho que eu queria passar, assim, foram situações da minha vida nesses últimos 12 meses, né? Que diz o quão grande Deus é, quão grande Maria é. E nunca percam a fé. Você não tem ideia do quanto você está fazendo bem ao meu coração e o quanto você está fazendo bem a uma multidão que nesse momento reza comigo. Eu fui sentindo algo tão bom no coração. Vocês são pessoas de Deus. Você, a Luciana, meu Deus do céu, que experiência de fé, que bondade, que amor existe entre vocês. Eu sei das dificuldades todas que você foi contando, mas eu não tenho como não dizer para vocês são privilegiados. A graça de Deus veio na vida de vocês como, assim, o maior presente que vocês poderiam ter tido. Porque é essa força que tem colocado vocês em pé todos os dias. E você está sendo renovado, Carlos. E a Luciana está sendo renovada. E você fala, nós estamos prontos para a cura. Eu vou colocar o Brasil inteiro agora pedindo essa graça à Nossa Senhora. Que venha a cura para a Luciana. Muito obrigado, meu bom irmão. Eu peço a sua bênção, sabe? Que nesse momento você diga assim, Dalcides, Deus abençoe você. Deus abençoe todos aqueles que estão acompanhando nesse momento. Carlos, a sua oração vale muito. A oração de Luciana vale muito. E por isso que nós nos unimos agora em oração, pedindo, Maria, passa à frente e traz a cura a Luciana. Assim seja. Amém. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Esse é um momento muito especial de nos colocarmos em oração
pedindo bênçãos, graças. Eu quero trazer aqui os nomes dos nossos benfeitores todos, pedindo bênçãos, graças sobre eles, todos aqueles que entraram em contato nesta madrugada. Maria, passa à frente, com o poder do teu Filho Jesus. Vai tirando dos corações toda a mágoa, todo o ressentimento e vai fortalecendo, amparando, confortando. O Alex Alves, por ele, a esposa, a filha Ana Júlia, nasceu hoje. E eu quero agradecer a Fátima, a Carneiro, a saúde da filha Pâmela, do filho Celso, Júlia que está pedindo pela mamãe, Simone, Márcia Maria, sobrinho Ramon, está com Covid e ela está pedindo o Brasil todo. A Cauane está pedindo pela família toda. A Flávia Costa está pedindo pela aposentadoria do pai José, ele está precisando. O José Oliveira está pedindo pela saúde da mãe, Maria Madalena. Claudineia Cardoso está pedindo um emprego, a graça de um emprego. Elisiane está pedindo pelo marido. Geisa Carla está pedindo pelo Gabriel. Nilce Pimenta está pedindo pelos filhos. E eu quero trazer generosamente, sabe, os nomes da Gerba, Lidiane, a Luzia Santos, José Francisco, Maria Josefa, Maria Amélia, Vera Aparecida, Maria Marcelina, Paulo Augusto, Isabel, Elvira, Chaiene, Edmara, Jusilene, Edna, Conceição, Washington Luiz, Jussara, Neuza de Souza, José Lauer. Todos esses nomes. Quero trazer também a Elizabeth, Kleber, a Terezinha, a Maria Magali, a Anice Evangelista. É nesse clima de oração e pedindo a Nossa Senhora. Anísia, estou rezando por você. Adélia, Maria do Livramento, Selma, Marinete, Tânia Elizabeth, Anderson, Hilda, Severina, Natanael, Matilde, Márcia, Jéssica, Laura, Antônio, Ana Rita, Elisete, Mário Angelino, Beatriz, Maria Vieira, Fidélio, Neuza, Abnel, Ana Maria, Maria Vitória, Cristiane, Alzira, Mariana, Marcos, Otília, Francisca, Solange, Manuel, Maria Lúcia, Letícia Rosso, José Mendes, José Geraldo, Maria José, Dorvalina, Alice. Quero agradecer o José Rodrigues, o Antônio Souza, Maiane, Ana Rocha, Leone, Iraci, Margarida, a Vilma, todos esses nomes agora consagrados ao coração de Nossa Senhora, né? E esses nomes também, ó, que eu li logo no início do programa, todos trazidos aqui, para que Nossa Senhora cuide, abençoe. Maria, Mãe de todas as graças, passa à frente da minha vida, da minha saúde, da minha casa, do meu trabalho, da minha vida financeira. Passa à frente, Mãe, dos meus relacionamentos, da minha fé, daquilo que parece impossível. Nada é impossível ao coração do teu menino Deus.
Assim seja. Coloca a mão no coração e pede que esta quarta-feira seja de bênçãos e graças. Bênçãos e graças dos céus. Assim seja. Amém. Tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar e que o filho a quem tu deste a luz te faria mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz, Que ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus. Maria, tu sabias? acaso tu sabias? Será que tu sabias, Maria? Maria, tu sabias? Acaso tu sabias? Será que tu sabias, Maria? Cegos verão, surdos ouvirão, e os mortos reviverão. Os coxos saltarão, os mudos cantarão, os louvores do Cordeiro. Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra? Acaso tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que teu filho era o Cordeiro Santo de Deus? Que a criança em teus braços era o grande eu sou. Oh, Maria, tu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por todos aqueles que rezam agora comigo, sintam a paz. Por todos aqueles que estarão comigo às 11h15 da manhã e às 4h15 da tarde. Visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Na minha casa, na minha vida, na minha família, habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz. E a vossa bênção fique sempre conosco. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Deus te abençoe, hoje e sempre. Tchau. Chove aqui, eu já não te vejo mais. Temporal fez a gente se afastar.